no seu programa, poder estar falando às pessoas da situação que a gente vive, poder propor soluções para esses problemas, apontar falhas nas administrações, que a gente vê muita falha na administração, tanto na esfera municipal, estadual e federal. E isso as pessoas precisam ficar sabendo. E nós que estamos na política, nós temos essa obrigação. Quando eu me propus a ser candidato, quando eu me propus a ser um representante do povo, eu tenho essa obrigação comigo, né, com o meu semelhante e até comigo mesmo, porque quando a gente procura fazer o bem aos outros, esse bem volta para a gente da mesma forma. Então, bom dia a todos que estão ouvindo, e é isso aí, vamos falar da pandemia, vamos falar da crise econômica, vamos falar das falhas que houve, e o primeiro ponto que a gente precisa clarear nessa situação que a gente vive é no governo federal. O governo federal tem liderado muito mal o país, tem dado um mau exemplo, e eu acredito que esse governo ele vai ser julgado. Quando passar essa pandemia, ele vai ser julgado. E cada um, tanto o governo federal como o estadual e o municipal, vão ser julgados judicialmente e vão ser julgados pelo povo. Vão ser julgados pelo povo. Na minha concepção, eu percebo que faltou muito do poder público. Por que o Brasil não foi o primeiro a descobrir a cura para o coronavírus? Por que o Brasil não foi o primeiro a fazer a vacina? Por que o Brasil hoje não tem o melhor sistema de saúde? E eu falo isso porque, analisando como a pandemia aconteceu, a gente vê que existia perfeita capacidade do Brasil se adiantar ao assunto e preparar o seu sistema de saúde para atender as pessoas e preparar também o medicamento contra a pandemia, preparar a vacina, né? E isso não aconteceu. Alguns dizem, não, mas o Brasil não tem recurso. Isso é falácia, o Brasil tem recurso. O Brasil é um país rico. Todos prestem atenção, o Brasil é um país rico. Dizem o governo federal que o Brasil está quebrado. Conversa. O que está quebrado é a administração dele. A administração do governo federal está quebrado, mas o Brasil não. Então, o Brasil está precisando hoje de liderança. O que é que a gente vê aqui também na região do Araripe? Nós temos aqui 3 deputados, eu falo 3 porque tem a Socorro Pimentel que tirou muito voto, mas eleito, nós temos aí o Antônio Fernando e a Roberta Reis. Sem falar daqueles candidatos que os prefeitos trouxeram para o Araripe só para pegar voto aqui. Os prefeitos do Araripe, quando está no tempo de campanha, vão buscar deputado em Recife, lá nas baixas, que eu não vou nem dizer onde é, para trazer para cá e pegar o voto daqui. Esses deputados se somem e o povo fica a ver navios. Então, o povo precisa atentar para isso. Quando chegar um deputado estadual que ninguém sabe nem de onde veio, só porque o prefeito trouxe, existe algum interesse nisso. Por que esse prefeito trouxe esse deputado lá de fora para pedir voto aqui? Deputado federal a gente ainda vai por ali assim, mas deputado estadual, o Araripe tem 350 mil habitantes aproximadamente, então dá para eleger 3 ou 4 deputados com folga. Então não há por que um governante, um prefeito, trazer deputado lá de fora para pegar voto aqui, e quando a gente está no meio de uma crise dessa, a região do Araripe foi uma das regiões que mais sofreu com a pandemia. Nós tivemos quase lockdown aqui. E por que um lockdown? Quando tem um lockdown, uma restrição mais severa, é porque o sistema de saúde falhou. É porque a administração falhou. Então, isso precisa ser esclarecido. Ah, fechou porque precisou pela pandemia. Olha, tudo bem que às vezes é preciso fazer o lockdown, mas quando vem fechar, é porque a saúde falhou. É porque as restrições falhou. Nesse caso, só para a gente entender, a pandemia em si se atribuiria o que estamos vivendo somente à questão da má administração política, ou o povo também não teria uma participação nessa culpa? A principal culpa é política. A principal culpa é política. E eu tenho comigo aqui uma mágoa muito grande do presidente por causa do que ele fez. O que ele fez foi algo que precisa ser julgado. Não usava máscara, provocava aglomeração, oferecia remédio que comprovadamente não tinha eficácia e rejeitava remédio que a ciência aprovava. Como é possível? Como é possível você
receitar remédio que a ciência já refutou, já provou que não tem eficácia, e você não querer aceitar um remédio que a ciência já testou, já provou. Então, essa falha ele vai pagar. As aglomerações que ele fez, por que fazer aglomerações? Qual a razão de fazer aglomerações? Não tem a razão. Se ele não aceitava fechar, tinha preocupação com a economia, mas aglomeração não, e ele fez. Então são coisas que a gente precisa pontuar bem firme para que a população lembre disso. O governo do estado tem participação na irresponsabilidade. O governo do estado, além de não executar todo o orçamento que veio para a Covid-19, para a saúde, ainda não colocou do próprio estado, porque qual era a obrigação do governo do estado? Executar o orçamento, ou seja, gastar o recurso que veio com a pandemia e ainda colocar mais do próprio estado. Então isso foi uma falta que eu atribuo a ele. E a falta que eu atribuo aos representantes daqui do Araripe é que ficam tudo calado. Ficam tudo calado porque são da base do governo. Eu fico muito chateado com esse negócio. É da base do governo. Peraí. Um deputado, um representante legislativo, ele não é da base do governo ou contra o governo. Ele é a favor do povo, ele tem sua obrigação. Mas aqui é tipo que nem ferragado. Esse aqui é meu, esse aqui não é meu. Isso não existe. Um deputado ele tem um mandato independente. Ele tem que ter ações independentes em benefício do seu povo. Eu assisti a entrevista de um deputado aqui da nossa cidade, da nossa região, né? Aqui da nossa região. E as pessoas cobravam desse deputado no programa, na entrevista, as ações dele, cobrava obras, cobravam serviço. O deputado, em vez de aprovar o pedido do povo e dizer que iria cobrar do governador, ficava dando desculpa, dizendo, isso aí é caro, isso aí não dá para fazer. Que papel é esse de um deputado? A gente quer um deputado para cobrar, para exigir, para vigiar, para fiscalizar, para propor, né? Então a gente está no meio de uma pandemia e a gente vê deputado, quer fazer uma estrada, o outro quer fazer um aeroporto. Gente, a gente está precisando de saúde. A gente está precisando de saúde. O aeroporto é importante? A estrada é importante? Mas o importante agora é vacina. O importante agora é o sistema hospitalar estar pronto para atender a população. Eu tive uma gripe muito forte e eu achei que era coronavírus. Aí eu fui no postinho de saúde. Quando cheguei lá, tinha 4 atendentes. Eu perguntei, tem médico? Não. Tem enfermeira? Não. Digo, o que vocês estão fazendo aqui? Não tem médico, não tem enfermeira ou enfermeiro. Então isso, para que serve um postinho de saúde que não tem médico, que não tem enfermeiro? Porque o horário dos doutores é um pequeno horário na parte da manhã, a maioria, né? E depois ele se some. Então, o médico, principalmente nesse problema desse tempo de pandemia, ele tem que cumprir o horário dele. Os enfermeiros têm que cumprir o horário dele. E eu não boto culpa tanto nos profissionais de saúde. Aqui eu quero deixar bem claro. O culpado não é os profissionais de saúde, o culpado é a administração. Porque muitas vezes a gente chega num postinho e não tem os equipamentos que o médico precisa para trabalhar. E o médico fica de mão atada. Vá num postinho qualquer desses de bairro, veja o que é que tem lá e veja qual é a obrigação que eles têm que fazer. Então isso é de deixar a gente preocupado. Além de não cuidar da pandemia, eles ainda não colocam o atendimento dos outros problemas de saúde. Então, o cidadão fica sem o atendimento odontológico, sem o atendimento pediátrico, sem o atendimento de problemas de pressão e outros mais, por causa da pandemia. E também fica sem o atendimento na pandemia. Então, isso é o que está acontecendo na região do Araripe, isso é o que está acontecendo em Oricuri, e a gente tem que cobrar. População, jovens que utilizam as redes sociais, façam postagem cobrando o prefeito, cobrando o governador, cobrando esses deputados que foi eleito aqui. Porque se você não fizer isso, nada vai acontecer. A democracia e a sociedade é um regime de conquista, de luta. Nada é de graça, tudo é luta. Se você recebe um benefício social, é porque houve luta para ter isso. Se você tem um salário mínimo, é porque houve luta para ter isso. E a gente está perdendo. Nessa questão das lutas, Oricuri passou vários anos sem ter um deputado, agora tem. E o senhor trazia aí a lume essa questão de fazer falta
ou sente falta uma ação, digamos, mais presente do deputado. Eu lhe questiono, na sua visão, o Araripe, Oricuri, mesmo tendo seus representantes, estaria como que órfão de deputados que cobrem a região? Sim, com certeza está órfão, porque não adianta a gente ter um deputado que não fala. Eu falo, porque veja só, falar em propaganda é muito fácil, dizer eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas espera aí, e o governo do estado é quem faz? Você está cobrando o governo do estado e você não está cobrando por quê? Por que você não está cobrando o governo do estado? Não está cobrando, e eu digo por que é, porque tem rabo preso. Tem rabo preso e nós não precisamos de um deputado desse. Um deputado, a gente precisa deixar bem claro, ele não é o executor das coisas, ele não faz. Porque quem faz é o governo do estado. Qual é a obrigação de um deputado? Vigiar, cobrar e propor. Vigiar para que o governo não roube, vigiar para que o governo não aplique em coisas desnecessárias. Isso é um trabalho de um deputado. E esse trabalho não está sendo feito. A gente tem aqui os deputados que vivem adulando o governador. São pessoas que vivem adulando o governador. Então isso não dá. Então eu quero sim que o Araripe tenha um deputado estadual. Eu quero que a cidade de Araripina tenha deputado estadual. A gente tem que acabar com essa rivalidade entre Oricuri e Araripina, Trindade. Não existe isso. Não existe. Quando eu me propus a ser prefeito de Oricuri, eu falei para o meu grupo, eu disse, olha, a gente não vai concorrer com as cidades. A gente vai, se Araripina colocou um curso de medicina, nós colocamos um curso de farmácia. Se Araripina colocou uma fábrica de sandália, nós colocamos uma fábrica de roupa. Porque é inútil se o Araripe começar a competir um com o outro, economicamente e politicamente. Tem que pensar com macro-região que é, né? Tem que pensar a macro-região, porque a mesma situação que passa Oricuri, passa Araripina, passa todas as cidades do sertão. Não podemos, tudo bem, eu na qualidade de prefeito, eu teria que fazer alguma coisa pelo meu povo. Mas eu sei que se eu competir com a outra cidade vizinha, nós dois vamos quebrar. Porque o povo desempregado daqui vai para lá, se aqui melhora, vem para cá, e fica aquela coisa e todo mundo cai. Então não é interessante as cidades competir entre si. A gente precisa de unir o Araripe. A gente precisa de uma união das cidades do Araripe, de uma união política, de uma união econômica, para que a gente traga desenvolvimento para a nossa região. Então esse era o propósito que eu fiz quando me candidatei a prefeito de Oricuri. Jamais eu iria competir com qualquer cidade da região do Araripe. Pelo contrário, a gente ia trabalhar em regime de colaboração. Esse era o meu propósito que eu tinha. E tenho. A gente vai se aproximar aí de uma campanha de deputados. Está longe, está muito longe ainda. Mas a gente já precisa começar a guiar o povo, a orientar o povo no caminho certo. Esses prefeitos da região do Araripe estão muito mal acostumados. O regime político. Quando o Júlio Macedo se candidatou a prefeito de Oricuri, ele não se candidatou contra um determinado candidato, contra um determinado grupo. Júlio Macedo se candidatou contra uma forma de fazer política, contra um sistema, contra uma situação. Eu estudei bastante a questão do Araripe, a questão econômica, né? Tenho vontade de entrar na área empresarial, mas a área empresarial não vai mudar o Araripe. A área empresarial não muda. O que muda é a política. E como é que a política muda? Com união, com a união do Araripe para fazer o quê? Para fazer infraestrutura, para trazer educação. Essa é a base de desenvolvimento de qualquer povo, de qualquer região. Infraestrutura e educação. Se for só educação, não serve. Porque de que adianta eu ser formado em médico e não ter um consultório, não ter um equipamento para fazer exame? De que adianta eu ter os equipamentos para fazer exame e não ter conhecimento médico? Então, a infraestrutura e a educação tem que vir junto. Essa é a base de desenvolvimento de qualquer localidade, de qualquer povo. São 12h32. Hoje a nossa conversa é com o Júlio Macedo, ele é do PSTU, ex-candidato a prefeito por Oricuri. E a gente fala desde a pandemia também, as questões políticas. A gente já vizinha, já é o ano que vem, a questão eleitoral, né? E como está em pauta aqui a figura do deputado, eu já lhe pergunto, Júlio Macedo tem o interesse, então, de colocar seu nome a julgamento popular para uma cadeira na LEP?
Olha, eu costumo dizer o seguinte: Júlio Macedo é candidato a fazer melhorias pela região do Araripe e pela cidade de Oricuri. Se para que essas melhorias aconteçam, Júlio Macedo tiver que ser candidato, estou disponível e disposto. O que eu quero é que essas melhorias aconteçam, infraestrutura e educação. E eu estou vendo que as lideranças políticas não estão trabalhando para isso. Eu estou vendo uma divisão, eu estou vendo cada um preocupado com o seu bolso, cada um político aqui no Araripe preocupado com o seu bolso. E isso não é bom nem para eles nem para nós, porque se nós quebrar, eles quebram junto. O que poderíamos entender então esse estar preocupado com o seu bolso? Preocupado com o seu bolso é que eles colocam o que eles têm e o ganho deles acima do interesse público. Ah, mas isso é normal. É normal, mas não é inteligente. Claro que eu tenho meus interesses particulares, todos nós temos, mas a gente tem que ter um limite. A gente tem que ter um limite de separar o que é público e o que é privado. Quando eu começo a usar o meu mandato para enriquecer, quando eu começo a usar o meu mandato para beneficiar a minha família, que é o que a gente vê aqui a gente tem uma política de família. A política do Araripe, a política de Oricuri, da região do Araripe, é uma política de família. E a população enganada. Peraí. Quando eu fui candidato, o cara dizia, mas você não tem dinheiro. Ah, peraí, só pode ser candidato quem tem dinheiro. Já sei que a maioria da população de Oricuri está ferrada, porque igual a mim, quase todo mundo é assim. Trabalhador, vive ganhando pão. E quer dizer que nós não tem direito? Quer dizer que nós não tem capacidade? A prerrogativa então seria financeiro? Minha gente, nós tem capacidade. Jovem, você tem capacidade, você pode tudo. Eu venci uma batalha, porque a primeira batalha que a gente vence na vida é com a gente mesmo. Essa é a primeira batalha. A segunda batalha que a gente vence é com os que nos rodeiam. E a terceira batalha é com o nosso adversário. Quando eu fui para sair candidato, eu também fiquei pensando, eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? E isso dá certo. Mas aí eu cheguei à conclusão de que eu tinha que me propor, eu tinha que enfrentar, não adiantava eu me esconder, não tinha para onde correr. Eu preciso de emprego, não tem. Eles não vão fazer, teria que ser eu. Então, da mesma forma, eu digo para a juventude, vocês também são capazes, todos nós somos capazes. Não vamos aceitar essa ideia de que só quem pode é quem é rico, que só quem pode é quem já está lá em cima. Nós podemos. E eu vou dizer a vocês da região do Araripe, vocês, principalmente de Oricuri, que está me ouvindo agora, se vocês não darem valor a vocês, quem vai dar? Então, nós que somos de classe trabalhadora, temos que nos valorizar e temos que acreditar na gente. Então, essa é uma luta que eu tenho. Eu não luto contra um político, contra um grupo. Eu luto contra um sistema. E eu vou vencer. Se Deus quiser, eu vou vencer. Porque quando a gente luta para o bem, Deus ajuda. Deus ajuda. Hoje a gente vive uma política de Deus. A gente está vendo aí Deus para lá, Deus para cá, os líderes religiosos dizendo esse é o meu candidato, esse é o meu candidato. E a gente agora vai ter que entrar nesse diálogo. A gente vai ter que trazer a religião para a política, porque o presidente, que é o principal, ele se esconde de trás da religião. Então, a religião é importante? Sim. A religião é a mãe da pátria, a mãe da nação. A primeira instituição, depois da família, é a religião. Depois da religião foi que surgiu o Estado, foi que surgiu o governo. Então, a gente tem que respeitar a religião. Mas as coisas têm limite. A gente vive em um período do luminismo. A ciência. Ah, porque a ciência não está acima de Deus. Espera aí, a ciência é Deus. Deus é a ciência. Porque todo conhecimento é dado por Deus. Então, se o médico estudou, é porque Deus permitiu. Então, não podemos nós dizer que a religião é contra a ciência, de maneira nenhuma. A ciência e a religião vivem juntas. Deus, ele é ciência. E a gente precisa clarear isso, porque há uma disputa de dizer, não, Deus vai curar. Mas se Deus deu o remédio, Deus deu o conhecimento, o mundo foi dado para o homem. E o homem que tem que viver nele, cuidar dele e sobreviver nele. Então, essa questão a gente traz porque está aí, né? A questão religiosa está na política. Então, a gente vai ter que, quando a gente for fazer política, vai ter que tocar nesse assunto. Vai ter que trazer isso para dentro da política.
Mas independente de qualquer coisa, eu quero trazer paz à população. Eu quero dizer, gente, a gente vai vencer, a gente vai passar por isso. Força, eu vejo amigos meus, comerciantes, chegando para mim, se lamentando, dizendo, Júlio, a coisa está difícil, não sei se eu vou suportar, acho que eu vou quebrar o meu negócio. Então a situação está horrível. E quem está pagando o maior preço por essa pandemia? Quem está pagando o maior preço é o trabalhador e o pequeno comerciante. Porque o rico não paga preço. O rico ele ganha acima do que ele já tem, ele nunca perde. Ele nunca perde. Porque se eu tenho uma pequena bodega, no fim do mês chega a conta d'água, a conta de luz, chega o imposto e eu tenho que pagar. Já o ricão não, ele fecha sua indústria, ele fecha sua fazenda e não paga nada por aquilo dali. O valor que ele paga é ínfimo. Então, o pequeno comerciante é quem mais está pagando por essa pandemia. O que é que eu defendo? Eu defendo que o Brasil tenha uma renda básica. Nós precisamos de uma renda básica, nós precisamos garantir à população a alimentação. Isso é fundamental, não é aceitável, não é humanamente aceitável que nós tenhamos tamanha crueldade de dizer que uma pessoa não pode se alimentar, se ela não tem condições, ela vai ter que passar fome. A gente já viu essa crueldade. Em 1993, eu estava aqui no centro dessa cidade, aqui nessa mesma rua, lá de frente ao Banco do Brasil, e eu vi a população invadindo a feira. Eu vi a população trocando soco com os comerciantes para pegar feijão, para pegar arroz, para pegar comida. E isso eu guardo vivo na memória. Se hoje você recebe o cartão cidadão, saiba que foi à custa disso, porque antes disso não existia cartão cidadão. Depois foi que veio a campanha do Fome Zero, depois foi que veio o Vale Gás e o Lula ampliou com o Bolsa Família. Então, não podemos voltar a essa crueldade, não podemos voltar a essa barbárie. O Brasil precisa garantir a todo cidadão, pelo menos, no mínimo, eu falo no mínimo porque não há como ser menos, R$300 por mês, no mínimo. Porque nem sequer dá para sobreviver. Se você pegar R$300 e for, não dá para você passar o mês com R$300. Mas é a base, pelo menos a gente vai garantir que o alimento ele vai ter. Aí ele trabalha em outro canto, trabalha em outra atividade e complementa a renda. Mas o básico tem que ter. Isso é o que eu defendo e a população precisa entender. Gente, o Brasil tem dinheiro. É mentira dizer que o Brasil não tem dinheiro. O Brasil tem e muito. Agora o dinheiro está mal aplicado e mal distribuído. Ah, quer dizer que só o Bolsa Família resolve? Só a renda básica resolve? Resolve não. A renda básica é para garantir a alimentação. O que vai resolver é investimento na infraestrutura, na ciência, na tecnologia. Isso vai resolver o problema do país. Infraestrutura, ciência, tecnologia e educação. Aí a gente vai ter outra nação e vai ter outro país. E eu acredito que o nosso povo é bom. Nosso povo é bom. Eu já percebi, eu já estudei muito as questões de nações, de povos. A gente vê culturas violentas, a gente vê culturas preconceituosas. O nosso povo tem preconceito, mas é mínimo. À vista de Estados Unidos, à vista de Inglaterra, de Alemanha, à vista de outros locais, nossa cultura é ótima. É ótima. O nosso povo é trabalhador, o nosso povo é moderno. Moderno que eu falo, que o nosso povo ele não é atrasado, atrelado em culturas medievais. Nosso povo é um povo aberto para as novas descobertas, para as novas coisas. Então, isso é bom. Isso dá ao líder uma capacidade de fazer as transformações. E é por isso que eu estou na política, porque eu acredito no povo. E eu acredito que é possível. E acredito que o problema do país está nos que estão nos governando agora. São 12h41. Eu quero agradecer, Júlio Macedo, sua vinda aqui ao Jornal da Cultura. E lembrar que a política e a transformação, ela sempre passa necessariamente por cada um de nós. E se você quer que as coisas mudem, se transformem as realidades, cada um tem que fazer a sua parte. A gente vai acompanhar com certeza esse pleito eleitoral, também toda essa questão dessa Covid que iremos conviver ainda, acredito que bastante tempo, mas deixamos também o espaço aberto para outras oportunidades, podemos estar debatendo outros assuntos que sejam inerentes à população, importantes, claro, à população de Oricuri. Então, uma coisa que eu queria pontuar aqui, para não esquecer, né? Eu e a Catiane Andrade, nós estamos acompanhando a evolução do coronavírus aqui na região do Araripe e também a gente está acompanhando a vacinação, né?
Toda semana a Catiane de Andrade ela prepara um vídeo, ela faz o levantamento, ela publica as informações. E o que é que acontece? A gente percebeu que a cidade de Ipubi é a cidade que mais está com grau de letalidade, ou seja, o vírus está matando mais na cidade de Ipubi. E sabe o que é outra questão? Quando a gente vai para as publicações da atualização do coronavírus, das vacinas, da mortandade da população, a prefeitura não está disponibilizando as informações necessárias, de forma clara, de forma objetiva. Por que isso é importante para nós? Porque se o vírus se alastra lá, chega em nós aqui, porque eles estão vizinhos. Então a gente tem que estar monitorando isso aí. Então, a cidade de Araripina, por exemplo, é a cidade que mais morre gente no Araripe. Mas sabe o que é mais interessante? É que os dois que governam lá, que é a candidata a deputada e o atual prefeito, são médicos. São médicos. Era para ter a menor taxa de mortalidade. Então, isso a gente fica espantado com essa situação e a gente chama a atenção da população. Por quê? Porque o vírus está lá e vem para cá. E a gente tem que estar de olho na gente e no vizinho, né? Porque meu pai dizia que triste da árvore verde que tem um pé de mato seco encostado, porque o mato pega no seco e queima o verde. Então temos sempre que estar atento ao que acontece ao nosso vizinho e preocupado um com o outro. Nós devemos se preocupar um com o outro. Se preocupar não para estar olhando a vida dos outros, mas seu vizinho está trabalhando, tem emprego, está se alimentando, os filhos estão sendo bem cuidados, está indo para a escola. Gente, vamos nos preocupar um com os outros, porque se o teu vizinho precisar de pão, ou ele vai te pedir, vai te atormentar, ou vai te roubar. Então, você precisa também atentar para isso. A minha mãe dizia que se seu vizinho for teu amigo, tu tá seguro. Agora, se seu vizinho não gostar de tu, aí tá ruim para tu. Então, temos que nos preocupar uns com os outros. Então, bom dia, boa tarde a todos que estão aqui acompanhando a nossa entrevista. E muito obrigado. Virei outras vezes, assim que necessário. Sempre que surgir uma pauta importante, eu estarei disponível. 12h45, eu vou rapidinho um bloco de apoio cultural e eu volto com as últimas informações do nosso Jornal da Cultura.